Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu resolvi gravar hoje de novo, vou tentar gravar hoje de novo aqui no parque que fica em frente à minha casa. Tá um dia muito bonito, tá um sábado muito agradável e é sempre uma raridade você conseguir sol aqui na Irlanda, então cada momento é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, né? Mas como você já sabe, aqui no nosso momento da lição, nós estamos estudando cada semana alguns capítulos do livro O Grande Conflito, né, que fala sobre a batalha entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, Deus e Satanás. E a gente tem discutido esse tema de acordo com aquilo que a Ellen White ela vai demonstrando no seu livro, e a lição ela vai pegando capítulos na sequência ali a cada semana. E na semana passada, na lição anterior, a gente estudou sobre a questão de como a Revolução Francesa, ela, junto com o processo de secularismo que foi se desenvolvendo na Europa medieval, foi escondendo de uma certa forma a verdade sobre a Bíblia, sobre a revelação, e ao mesmo tempo a igreja, enquanto instituição, ela se desvia, ela se corrompe do seu propósito e também não ajuda a lançar luz sobre esse processo de revelação sobre quem Deus é, distorce o caráter de Deus, a verdade sobre quem Deus é. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre como uma nova luz vai ser lançada sobre um tema que já era uma verdade bíblica, mas que estava muito escondida, e qual foi o processo do protestantismo e de outras forças que Deus levanta para poder limpar, digamos assim, o seu nome, ou revelar o seu caráter verdadeiramente para o mundo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Não se incomode com a iluminação, né? Às vezes o sol vai ficar mais forte, ó, o sol fica um pouco mais forte, às vezes fica um pouco mais fraco, então a iluminação, né, vai ficar oscilando aqui, o som também, tudo mais. Mas é gostoso estar na natureza aqui, ouvir o som dos pássaros. Você vai ver algumas pessoas passando aqui de vez em quando, não se incomode, tá certo? Porque é normal, né? A gente está gravando fora de um ambiente controlado. Mas vou tentar fazer o meu melhor aqui, e talvez a gente troque de ambiente em alguns momentos aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês também um pouquinho do parque no decorrer da gravação aqui, tá certo? Agora, você já parou para pensar como é que a história do protestantismo nos Estados Unidos impactou a nossa compreensão sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus? E aí, na sequência, então, da nossa lição, a gente vai mergulhar em vários assuntos sobre isso, mas especificamente nessa parte, nessa introdução, eu quero ver com você aqui sobre a jornada fascinante que acaba ligando a reforma protestante lá na Europa ao movimento millerita que acontece nos Estados Unidos, né? E a gente vai explorar como é que essa conexão, ela esclareceu verdades bíblicas profundas sobre o advento, sobre a volta de Jesus. Então, como a gente viu na semana passada, a Revolução Francesa, todo aquele processo, né? E a gente observa no coração da Europa, lá do século XVI, a reforma protestante como esse despertar espiritual que vai redescobrir verdades essenciais do cristianismo, como justificação pela fé em Cristo, né? Sobre a fé somente como esse motor propulsor da salvação. Só que aí, ao cruzar o oceano, né, e digamos assim, fincar as raízes na América do Norte, esse processo, esse movimento do protestantismo acaba encontrando um novo ar, assim, um novo vigor para poder dar sequência no processo que ele estava constituindo, né? E nesse mundo, com a sua vasta liberdade de expressão, com as novas possibilidades de expressão de pensamento, especialmente religioso, esse novo campo fértil estava ali pronto para o surgimento de novas ideias, especialmente ideias sobre a Bíblia, sobre a revelação, sobre quem Deus é. E dentre todas essas novas expressões que o protestantismo trouxe para esse novo mundo, dentre eles surge o movimento millerita, liderado exatamente por essa pessoa chamada Guilherme, ou William Miller, por isso millerismo, né? E Miller era um estudioso ali, bem meticuloso das escrituras, e ele usou seu conhecimento para interpretar a Bíblia, tentar ali buscar iluminação na compreensão, especialmente sobre esse tema da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, claro, a dos evangelhos, Jesus vem para morrer por nós, para executar o seu ministério aqui nessa terra, e a segunda vinda como esse processo de retorno para finalizar o processo de restauração e reconstrução do mundo. E Miller, ele acreditava, baseado ali na sua leitura de Daniel 8,14 especificamente, que fala lá sobre as 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado, e ele entendia que, de acordo com o estudo desse texto, ele poderia prever a volta de Jesus. Esse era um texto que apontava justamente para a data desse retorno.
E esse ponto leva a gente a uma reflexão muito importante. Como é que as interpretações de Miller elas se alinhavam ou se divergiam dos entendimentos tradicionais da sua época? Porque Miller e os seus seguidores eles concluíram que esses dias e manhãs, essas tardes e manhãs, eram anos literais. E que quando esses anos literais, ou esses 2.300 anos literais, chegassem ao fim, haveria a purificação do santuário, que significava que indicava exatamente o retorno iminente de Cristo à Terra, ou seja, a purificação do santuário era a volta de Jesus. E essa expectativa foi criada ali em torno desse discernimento, dessa interpretação do texto, e criou assim um furdúncio, uma expectativa enorme. E embora a data específica ali que Miller previu, que você pode estudar um pouco mais sobre isso, lendo o livro Grande Conflito, mas ele chega ali à data de 22 de outubro de 1844, né? E embora essa data tenha passado e o evento esperado não tenha ocorrido, esse momento, como a gente vai ver, de intensa expectativa espiritual acaba trazendo consigo, claro, valiosas lições, importantes insights sobre o cristianismo, sobre fé, sobre salvação e muitas outras verdades. E talvez a maior lição ali nesse ocorrido tenha sido justamente a importância da gente estar sempre preparados para o retorno de Cristo, independentemente de quando ele vai acontecer, de qual seria a data de que isso vai ocorrer, né? Lá em Mateus 24, verso 36, Jesus é muito específico, porque ele diz que o dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu sabem, nem sequer ele, o Filho, sabe, apenas o Pai sabe quando isso vai acontecer. Então, isso ressalta para a gente a necessidade da gente viver uma vida de constante fé, de prontidão, o que ecoa o chamado de Miller para a preparação espiritual. Além disso, o impacto desse movimento millerita, ele também ensina para a gente sobre a resiliência da fé, porque esse evento que se seguiu ali da data marcada, onde Jesus acaba não voltando, vai ficar conhecido como a grande desilusão, ou o grande desapontamento. E aí muitos dos ex-seguidores de Miller que ficaram desapontados com isso, eles, embora tristes com o que aconteceu, continuaram buscando entendimento mais profundo das Escrituras, tentaram entender o que estava acontecendo, onde foi que eles erraram, qual era o entendimento. E isso eventualmente levou à formação de um grupo conhecido como os Adventistas, aqueles que aguardavam o advento. E, estudando um pouco mais, eles chegaram a outras verdades, como, por exemplo, a verdade de que o sétimo dia é o dia de repouso, é o dia sagrado, é o dia santo, de acordo com os mandamentos. E assim, um tempo depois, formou-se, institucionalizou-se aquela que ficou chamada como a Igreja Adventista do sétimo dia, aquela que aguarda o advento de Cristo e que repousa, que guarda o sétimo dia. E esse é um exemplo muito poderoso de como, mesmo em momentos de desapontamento, de tristeza, a nossa fé ela pode guiar a gente para uma compreensão, para uma prática religiosa, uma conexão com Deus muito mais profunda, porque são nesses momentos que a gente para de confiar na nossa própria força, no nosso próprio preparo e a gente se apega a Deus. Então a jornada do protestantismo ali na América, esse movimento millerita, são mais do que meros pontos ali na história. Eles são justamente testemunhas da busca contínua do povo de Deus pela verdade, na nossa relação com Deus, e um lembrete para a gente da promessa da segunda vinda de Cristo, né? Jesus ele vai sim voltar, mas a gente não tem essa data e por isso nós devemos estar preparados o tempo todo. Quero explorar junto com você algumas passagens bíblicas importantes, passagens bíblicas chave ali, que dão pra gente uma visão clara sobre a segunda vinda de Jesus. A gente vai dar uma olhadinha em textos como Tito 2, 11 a 14, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Apocalipse 1, 7, João 14, 1 a 3. Vamos dar uma olhadinha nesses textos para a gente tentar entender melhor esse evento transformador. Começando com Tito 2, 11 a 14, esse verso aqui onde Paulo lembra a gente da graça de Deus que nos traz a salvação e ele ensina a gente a renunciar à maldade, à impiedade, às paixões mundanas, ou seja, estar preparado é justamente a gente abrir mão de se apegar às coisas que esse mundo tem a oferecer e que atrasam a nossa vida para esse preparo para a volta de Jesus. Então a gente deve viver de uma maneira bastante sensata, justa, piedosa, nesse momento, nesse presente século, como ele assim o chama. Então, essa passagem, ela destaca pra gente a preparação para a segunda vinda, mas ela fala desse processo de preparação como um processo de purificação, de dedicação a Deus, ou seja,
antecipar essa vida gloriosa que nós teremos, essa grande esperança que nós almejamos e começar a vivê-la hoje, né? Manifestar na nossa vida a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aí em seguida a gente pula lá para 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e Paulo ali ele está confortando os crentes de Tessalônica, e logicamente nós também, nos confortando com a promessa de que na vinda de Jesus, aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão, né? Eles terão a sua vida restituída, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, ou seja, nós iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então a gente vê aqui Paulo descrevendo não apenas algo que oferece consolo para nós, né, sobre o destino daqueles que faleceram, nos dando esperança se nós viermos a falecer também, mas ele assegura a gente de que haverá um reencontro jubiloso com aqueles que nós amamos. Apocalipse 1 a 7 fala de como Jesus vai vir com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, né? Ele fala aqui da universalidade desse evento como algo crucial, ou seja, vai ser visto do mundo inteiro, todo o mundo vai ver Jesus voltando em glória, ninguém vai poder ignorar ou negar aquilo que está acontecendo, né? Ninguém vai poder dizer, é fake news, né? Não vai ser uma montagem aqui ou ali, cada um vai ver com seus próprios olhos. Então essa passagem sublinha pra gente a grandeza, a magnitude, a visibilidade dessa vinda de Jesus. Vai ser assim um evento globalmente reconhecido. E por fim, o texto de João 14, 1 a 3, João ali ele vai mostrar Jesus confortando os seus discípulos com a promessa de que ele está indo preparar um lugar para nós, e quando esse lugar estiver pronto, ele vai voltar para que nós possamos estar com ele. E essa promessa não só enfatiza a certeza do retorno de Jesus, mas também reflete o seu desejo de unidade eterna com os seus seguidores. E para mim, pessoalmente, essa ideia da segunda vinda de Jesus é justamente a culminação, a finalização, ali, a apoteose, o ápice de uma jornada de fé que eu preciso começar a viver hoje ao lado dele, porque essa é a promessa de uma nova realidade onde não vai haver mais dor, tristeza, morte, egoísmo. Então eu preciso começar a viver aquilo que eu já posso na minha vida hoje. Essa é a esperança que orienta como eu devo viver a cada dia, buscando sempre ser um reflexo do seu amor, buscando ser um exemplo de santidade de Deus, né? Sabendo que cada ação que eu faço pode preparar a mim ou aos outros para esse dia glorioso. Então é tudo aquilo que eu almejo ter como recompensa, como esperança naquela volta, naquele grande dia onde ele restaurar tudo, tudo que já for possível, eu já começo a incrementar na minha vida hoje. Então, as Escrituras, elas dão pra gente essa imagem muito robusta e até multifacetada, né, com vários aspectos, vários pontos de vista, mas forte, robusta, concreta de que Jesus ele vai voltar. E cada uma dessas passagens ela contribui de alguma forma para a nossa compreensão, para termos uma visão mais profunda de que esse evento ele será decisivo, ele será visível e será transformador para todos nós. Que tal você refletir sobre como você está se preparando para esse dia? Como é que essa promessa influencia as suas decisões, as interações diárias que você tem com as pessoas, né? Logo após a ressurreição, Jesus ele foi elevado aos céus diante dos olhos dos seus discípulos, né? A chamada ascensão de Jesus. E alguns anjos aparecem ali para os discípulos que ficaram, e ele diz que Jesus voltaria à terra da mesma forma como eles tinham visto ele subir ao céu, né? Seria o processo ali reverso. Então esse texto ele reforça essa ideia de que a segunda vinda ela vai ser um evento literal e visível, assim como os discípulos estavam visualizando Jesus subindo aos céus, isso ocorreria também na sua volta, no seu retorno. Agora imagine só, assim como os discípulos olharam para o céu, um dia todos nós vamos olhar também para o céu e vamos ver Jesus retornando em glória. Essa é uma esperança que todos nós devemos ter e é ela que nos mantém motivados para continuar na nossa jornada cristã. Agora avançando para Apocalipse 1:7, né? A gente já viu esse texto no vídeo anterior, a gente é lembrado de que todo o olho verá esse evento. Ou seja, essa passagem ela destaca a universalidade da segunda vinda. Todos ao redor do mundo, não importa onde eles estiverem, vão testemunhar
esse evento extraordinário, né? Ontem aconteceu aqui na Irlanda, aqui em Dublin, um pedacinho assim do evento que eles chamam de aurora boreal, onde o céu fica colorido, né? À noite ele fica esverdeado, arroxeado, rosado, assim, é bem interessante. E esse evento ele é muito aguardado por muitas pessoas. Ele é mais comum lá na Islândia, onde fica bem visível ali, né? Dinamarca, Noruega, esses pontos ali mais próximos ali do norte. Mas algumas pessoas conseguiram ver aqui em Dublin, na Irlanda. Eu recebi algumas fotos, eu mesmo saí ali, eu fui para o céu na frente de casa e não consegui ver nada. Algumas pessoas disseram que viram e tudo mais, ou seja, não dá para todo mundo ver. Mas a Bíblia está dizendo que todos ao redor do mundo vão testemunhar esse evento extraordinário, independente de onde elas estiverem ou no que elas acreditarem. Não vai ser uma experiência espiritual interna, simbólica, né? Não, eu entendi assim, o outro vai falar tal. E aí a gente tem nas redes sociais, né, vídeos de fake news, montagens, e aí fala assim, não aconteceu, não, isso é Photoshop, não, isso é um satélite da NASA, não. Todo mundo vai ver com seus próprios olhos e vai ser indescritível, né? Vai ser um evento concreto e ninguém vai conseguir negar que está acontecendo. Lá em Mateus 24, verso 27, Jesus ele compara a sua vinda à luz do relâmpago que brilha de um lado do céu até o outro, aquilo que, né, corta o céu e todo mundo observa com bastante força, bastante poder, bastante estrondo. Então essa descrição ela enfatiza a visibilidade, a abrangência mundial do retorno de Jesus Cristo. Assim como o relâmpago ilumina, corta o céu e é visto por todos na sua proximidade, a vinda de Jesus será impossível de ignorar. E por fim a gente tem 1 aos Tessalonicenses 5, 2-5, é um texto que fala pra gente sobre como o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ou seja, enquanto muitos estiverem ali esperando, né, eles vão estar preparados. Mas aqueles que estiverem distraídos, aqueles que não estiverem se preparando, eles vão ser pegos de surpresa. Aqueles que são filhos da luz ou filhos do dia não serão pegos de guarda baixa, eles estarão preparados, eles não sabem quando vai acontecer, mas eles não serão pegos de surpresa. Então esse texto mostra pra gente, lembra pra gente que embora a segunda vinda ela seja inesperada, para muitos, aqueles que estão vigilantes, preparados, né, eles reconhecerão, eles notarão os sinais e eles estarão prontos para quando isso acontecer. Para mim, pessoalmente, esses textos eles não apenas solidificam a realidade da segunda vinda, mas eles também servem como um chamado para a gente viver de uma maneira consistente e consciente de acordo com a verdade que nós conhecemos, né? Muitas vezes a gente diz que tem a verdade, que tem toda a verdade, mas a gente não deixa os efeitos práticos dessa verdade transformarem a nossa vida para que vivamos de uma forma que estejamos preparados para a volta de Jesus. Nesse mundo cheio de distrações, de diversões, de informações, né? Textos como esse são um lembrete para manter os nossos olhos naquilo que é eterno e verdadeiramente significativo, naquilo que tem valor para a vida eterna. Então, a segunda vinda de Jesus ela é uma promessa central e clara nas Escrituras, é uma base da fé cristã, e textos bíblicos como esse oferecem para a gente essa visão clara de como esse evento incrível vai se desdobrar. Eles reforçam a esperança e a expectativa de que nós temos como cristãos. O método chamado de texto-prova, ele consiste no seguinte: coletar todos os textos bíblicos-chave ali sobre um determinado assunto e tentar formular uma visão mais abrangente sobre o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, assim, vamos estudar sobre o sábado, vamos pegar todos os textos bíblicos que falam sobre o sábado, a gente põe tudo junto e tenta entender essa visão mais abrangente da Bíblia sobre o que esses textos estão falando. Uma das grandes vantagens, ou digamos assim, forças desse método é justamente a sua capacidade de reunir uma vasta quantidade de informações bíblicas e permite assim a gente ter uma visão mais ampla, mais aberta, que pode ajudar assim a fortalecer a nossa compreensão de certas doutrinas ou certos temas bíblicos. Por exemplo, quando a gente está estudando justamente o tema da segunda vinda de Cristo, da volta de Jesus, alguém poderia ir lá e compilar todos os versos que estão relacionados a esse evento e construir ali uma imagem clara do que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Isso ajuda a gente a evitar interpretações isoladas, parciais, sobre esse evento. Só que
O texto-prova, o método texto-prova, ele tem uma ou mais fraquezas que também são necessárias de se observar. Elas são bem importantes porque elas podem levar a gente a uma falsa interpretação de muita coisa. Então, qual que seria a maior crítica que a gente pode fazer a essa abordagem chamada de texto-prova? E é justamente o ponto de que ela é uma abordagem fragmentada. Por quê? Porque ela pega fragmentos, justamente porque ela pega um grande volume de versos bíblicos, ela pega só fragmentos de partes dos textos bíblicos que estão falando sobre aquele assunto. E aí, quando ela pega um determinado verso para juntar com os outros versos, ela acaba ignorando qual que é o contexto mais amplo daquele verso que ela escolheu. Por exemplo, um versículo pode ser retirado do seu contexto histórico, do seu contexto literário, e com isso levar a gente a interpretações que não refletem o significado original que o autor do texto pretendeu quando ele escreveu aquele livro, aquele capítulo, né? E além do mais, o uso do texto-prova sem uma compreensão adequada de, por exemplo, qual é aquele gênero literário? É sabedoria? É poesia? É hino? É uma profecia? É história? É lei? O que é esse gênero literário? Isso influencia na interpretação do texto bíblico. Você não pode simplesmente pegar um verso de um salmo e juntar com uma fala de Paulo, porque são gêneros diferentes com interpretações diferentes. Além do mais, você tem nuances culturais presentes na Bíblia que podem resultar numa aplicação errônea das escrituras. Você tem fatores linguísticos que precisam ser entendidos. Era uma figura de linguagem, é literal. Tudo isso acaba influenciando na forma como a gente lê e interpreta as escrituras, né? E é particularmente verdadeiro quando se trata especialmente de simbologia profética. Por quê? Porque símbolos, eles podem ser metáforas que precisam ser interpretadas em relação ao seu contexto cultural e bíblico. Quantas vezes você já deve ter visto as pessoas pegando e falando: não, mas veja, o sinal da besta é o código de barra. Aí você fala assim, peraí, João está escrevendo para a igreja da época, lá pouco depois de Cristo. Eles tinham código de barra naquela época, então quando eles liam o texto bíblico, eles entendiam que João estava falando de código de barra. Então o que você está fazendo? Você está pegando algo da cultura de hoje e transportando lá para o passado. Por quê? Por causa de que muitas vezes a gente interpreta as coisas fora do seu devido contexto cultural, histórico, literário, linguístico e por aí vai. Então assim, eu sugiro muita cautela você usar parâmetros como o do texto-prova. Você tem uma leitura mais contextualizada, você tem a teologia sistemática, você tem a teologia bíblica, histórica, né? Você tem o método histórico literário, você tem várias outras ferramentas para te ajudar a trazer mais interpretação. Agora, se você quer fazer um estudo dessa forma, para ser um pouco mais eficaz enquanto você estiver estudando, evite essas fraquezas justamente da metodologia do texto-prova. É sempre crucial você adotar uma abordagem mais equilibrada, que inclua ali um estudo aprofundado do contexto bíblico. Isso envolve entender não apenas os versículos isolados, mas também qual que é a sua participação no bloco do texto como um todo, no capítulo, no livro bíblico inteiro, qual que é o seu propósito, qual que é o público-alvo, como era a cultura da época, como eles entendiam, o que o autor tinha em mente. Tudo isso faz parte do estudo das escrituras. Não é simplesmente ir lá pegar um verso bíblico e dizer, não, eu acho que ele significa isso. E aí você pega muitas vezes um verso sobre um determinado assunto, mas que ele tem um certo contexto, e aí você junta um outro verso de um outro livro, de um outro autor, de um outro testamento, que parece falar sobre o mesmo assunto, mas na verdade está falando dentro de um outro contexto. Aí você junta as duas coisas e você emite um novo significado que não tem nem a ver com um texto, nem com o outro. Isso é muito perigoso, isso já levou a igreja na história a realizar péssimas interpretações sobre várias coisas, isso causa muito dano, né? Então, é sempre essencial que haja uma harmonização, sim, dos textos bíblicos, mas dentro de uma teologia sistemática consistente, ali, que considere a Bíblia como uma unidade coerente. Isso vai ajudar a gente a manter a integridade da mensagem bíblica, a aplicar os seus ensinamentos de forma mais precisa, mais significativa nas nossas vidas. A correta compreensão, por exemplo, da simbologia profética, ela é vital, porque muitas vezes as profecias elas carregam mensagens que elas são centrais para a nossa esperança, para a base da nossa fé cristã, para as nossas expectativas futuras. Então entender corretamente essas simbologias fortalece a nossa fé, prepara a gente melhor para os eventos que a Bíblia prediz, né? Então, embora o método do texto-prova ou da prova textual tenha ali suas limitações, se ele for usado com cuidado e com o auxílio de outras ferramentas, combinando com outras abordagens que levam em
consideração o contexto, o sistemático ali do texto bíblico, ele pode sim te ajudar, pode ser uma ferramenta para desvendar as riquezas das escrituras, mas você precisa levar em consideração que a Bíblia é uma unidade literária, mas ela vem de um contexto, da sua época, da sua história, do seu idioma, da sua cultura, e tudo isso você tem outras ferramentas para te ajudar nesse tipo de estudo, tá certo? Lembrando, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist chamada Quero Entender a Bíblia, e lá você vai ver várias ferramentas, várias explicações sobre como estudar a Bíblia de uma forma mais precisa, mais exata, e que te ajude a achar as verdades que a Bíblia tem para oferecer dentro do seu contexto, dentro de tudo isso que a gente discutiu aqui brevemente. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai observar várias passagens ali falando sobre o santuário de Deus, né? Isso é normal no Antigo Testamento, mas a gente também observa isso no Novo Testamento. E aí, Miller ele acaba identificando essas passagens e elas refletiam a precisão do cumprimento das profecias, especialmente ali do Antigo Testamento. Por exemplo, Marcos 1,15 mostra pra gente ali Jesus proclamando que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E essa declaração indicou ali a chegada de um momento que tinha sido profetizado anteriormente, algo que se alinhava ali com o fim de várias profecias sobre a vinda do Messias. Lá em Gálatas 4,4, Paulo fala pra gente que a plenitude do tempo chegou e Deus enviou o seu Filho. Um texto que também sugere que o nascimento de Jesus ele ocorreu no momento mais específico e pré-determinado possível da história, conforme os planos divinos para a redenção da Terra. Outros textos, como Romanos 5,6, vão mostrar para a gente, por exemplo, Paulo falando que Cristo no tempo determinado, ou seja, profetizado, estabelecido, morreu pelos ímpios. Essas passagens elas reforçam justamente essa ideia. Eventos significativos na vida de Jesus, como a sua morte e a sua ressurreição, ocorrendo em tempos especificadamente profetizados, cumprindo as Escrituras de uma maneira muito precisa. Agora, quando a gente dirige a nossa atenção para o Antigo Testamento, de novo, a gente vai ver textos como Daniel 8,14, falando de datas, de janelas temporais. Lá, por exemplo, vai falar sobre o fim dos 2.300 dias e a restauração do santuário. Essa profecia ela é particularmente muito intrigante, ela é central na base do entendimento adventista das coisas. E esse texto diz que ao final de 2.300 dias, ou tardes e manhãs, o santuário seria restaurado, ou purificado. E para Miller, dentro dos seus estudos, e também para vários outros estudiosos, essa restauração ela não se referia somente a um templo físico, mas à purificação espiritual, que no contexto do Novo Testamento pode ser vista como a purificação dos pecados dos crentes, né? A remoção do pecado da terra, a restauração do nosso coração, a restauração da verdadeira adoração, da verdade sobre quem Deus é. E no contexto do Novo Testamento, a ideia de restauração do santuário pode então ser interpretada como uma obra de Cristo de redimir e purificar o seu povo, estabelecendo um novo pacto, uma nova aliança com eles. E isso fica muito evidenciado em passagens como Hebreus 9, que fala de Cristo como o grande sacerdote do santuário celestial, aquele que entra de uma vez por todas no lugar santíssimo. Não com sangue de cabritos, de bezerros, como era feito desde o Antigo Testamento, mas com o seu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus, alcançando uma redenção eterna e perfeita para todos nós. Então você observa aqui o Novo Testamento confirmando essa visão de que existe sim um significado muito mais amplo do que simplesmente a purificação de um prédio, né? E essa observação de Guilherme Miller sobre a precisão ali das profecias bíblicas desafia a gente a ter um olhar sobre as Escrituras mais atento, considerando a soberania de Deus na ação sobre a história humana. Cada cumprimento profético não é simplesmente um lembrete do poder de Deus, mas é também, digamos assim, uma garantia de que Ele controla o tempo e as eras. Ele está à frente de tudo. Daniel 9, 24 a 27 fala sobre um período de 70 semanas que estava determinado sobre o povo de Deus, sobre o povo de Daniel, sobre a cidade santa, ou seja, Jerusalém, e o que isso implicaria. E esse período dessas 70 semanas que a profecia coloca para a gente é crucial para a gente entender toda a cronologia bíblica e os eventos significativos que estão relacionados à vinda do Messias.
E a profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, elas começam com a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. E quando a gente olha na história dentro do cronograma bíblico, a gente vai descobrir que essa ordem foi dada em 457 a.C. pelo rei Artaxerxes da Pérsia. E a partir desse ponto, a gente começa então a contar os 2.300 dias, que são na verdade 2.300 anos, segundo a interpretação profética de que um dia equivale a um ano, tá certo? Seguindo o raciocínio até aqui? Então vamos lá. Dentro desses 2.300 anos ali, proféticos, a profecia ela descreve a vinda do Messias, a unção do Santo dos Santos e outros importantes eventos, como a crucificação de Jesus, que vai ocorrer após as 69 semanas dessas 70, marcando o corte do ungido, ou seja, a aliança que vai ser feita com a morte. Com o corte aqui significa literalmente, né, a crucificação de Jesus, o derramamento de sangue. Era quando o cordeiro era imolado. Então a profecia ela se estende até o momento em que a justiça eterna é trazida, é realizada. O que muitos interpretam como de fato a purificação do santuário celestial, conforme é descrito em outras partes ali de Daniel e no livro de Hebreus. Agora, ao lidar com essa e outras profecias bíblicas, existem princípios de interpretação profética que a gente deve sempre ter em mente. Vamos ver aqui alguns princípios básicos para a gente estudar profecia. Primeiro, contexto histórico e literário. A gente precisa entender qual é o contexto em que aquela profecia foi dada. Isso é crucial. Outra coisa, quem é o autor dessa profecia? Como é que ele usa os símbolos? Em que momento da história ele está situado? Quais são os símbolos ou as referências imagéticas que ele tem para poder escrever os símbolos das suas profecias? Para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para mim hoje ou primariamente ele está escrevendo para alguém lá, o povo de Israel, os discípulos? Para quem que ele está escrevendo? Para alguma igreja na Ásia? Quem é o público-alvo? Quais eram as circunstâncias históricas que ajudam o texto a ser formatado do jeito que ele foi formatado? Isso é muito importante, faz toda a diferença no nosso estudo das Escrituras. Segundo ponto aqui, brevemente, simbolismo. Lembre-se disso, muitas profecias elas usam linguagem simbólica, ou seja, elas são mais abrangentes, elas não são tão concretas. É importante a gente diferenciar entre aquilo que deve ser interpretado literalmente e aquilo que é simbólico. O que a gente precisa buscar clareza nas próprias escrituras ou em escritos contemporâneos para a gente compreender o que esses símbolos significam e o que eles abrangem como um todo. Terceiro ponto, consistência teológica, ou seja, consistência ao longo das interpretações. As interpretações das profecias elas devem estar em harmonia com os ensinos gerais das escrituras. Deus ele não se contradiz, então muitas vezes as interpretações que a gente tem de certas profecias, no Apocalipse, em Daniel, não tem nada a ver com a decorrência histórica ou os ensinamentos que a Bíblia traz ao longo das suas páginas. A gente simplesmente inventa coisas novas, coisas que têm muito mais a ver com visões que a gente tem hoje do que de fato a Bíblia traz. Então é muito importante harmonizar as interpretações proféticas de fato com o ensino bíblico. E talvez uma das coisas mais importantes é o quarto ponto. Cristo ele deve estar no centro de tudo. Toda e qualquer profecia bíblica, de uma forma ou de outra, aponta para Jesus Cristo. Seja a sua primeira vinda, seja o seu ministério, seja a sua morte, a sua ressurreição, ou a sua segunda vinda, o seu retorno. Tudo é sobre ele e ele deve estar no centro de todo o entendimento profético. E esses princípios eles ajudam a gente, então, a evitar erros muito comuns e asseguram a gente de que a nossa interpretação está alinhada com a verdade bíblica como um todo. Certo? Então, voltando aqui para as 2.300 tardes e manhãs, né? Essa profecia ela é um exemplo impressionante de como é que as escrituras foram cuidadosamente desenhadas e como os eventos dentro dela estão interligados de maneira incrível. Essa profecia ela não apenas mostra para a gente a precisão de Deus no cumprimento das suas promessas, mas também fortalece a nossa fé na sua palavra e nos prepara para um futuro glorioso que a Bíblia nos assegura será concretizado. Então, Jesus ele vem para cumprir o seu ministério ali no corte do final dessas 69 semanas ali, e aí você tem o finalzinho dessas semanas ali com o retorno de Jesus, a morte de Estevão como mártir, e as 70 semanas então acabam para Israel, e agora a aliança ela é aberta para todos aqueles que como Israel espiritual se relacionam com Deus e buscam fé naquilo que se iniciou, nessa purificação que se iniciou a partir da morte do ministério de Jesus, né? Jesus então ele sobe aos céus e agora ele abre o seu ministério para
todas as pessoas, e você continua a contagem então das 2.300 tardes e manhãs até a concretização disso naquilo que fica conhecido mais tarde como esse movimento da purificação do santuário. E você pode estudar mais sobre isso no livro O Grande Conflito, né? Nosso objetivo aqui não é esgotar esse assunto, é só dar esse vislumbre e essa introdução. (1844). Por que essa data é crucial e qual que é a diferença dela no plano profético, na teologia bíblica e no entendimento adventista das coisas? Essa data ela é crucial porque ela marca, dentro do entendimento cronológico profético, de acordo com a visão de Miller, ela marca o fim das 2.300 tardes e manhãs que são mencionadas lá em Daniel 8,14, e os primeiros adventistas interpretaram isso como sendo a purificação do santuário celestial, ou seja, o início daquilo que eles chamam de o julgamento ou o juízo investigativo antes do retorno de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo. Embora inicialmente esses pioneiros milleritas ali desse movimento tenham entendido como a data para o retorno físico de Jesus a essa terra, esse entendimento ele foi corrigido ali pelos estudiosos e ele passou a refletir, na verdade, o início de uma fase importante no plano de salvação, que é o da intercessão de Cristo no santuário celestial em favor da humanidade. A significância de 1844 ela permanece vital até hoje, especialmente para os adventistas, porque ela lembra para a gente que a gente está vivendo no tempo do fim, nos últimos dias, nos últimos instantes dessa terra, num período muito crítico, justamente antes da volta de Jesus. E essa data ela reforça, ela relembra para a gente da necessidade da gente viver uma vida de fé genuína, algo constante, de preparação, de adaptação espiritual, mantendo essa vigilância, a nossa fé firmemente ancorada nas promessas que Deus fez para cada um de nós. Agora, por que Deus permitiu que os pioneiros ali, milleritas, adventistas, entendessem errado esse evento específico de 1844? Nós podemos considerar algumas possíveis razões. Primeiro, esse erro ele ajudou a solidificar a importância da interpretação bíblica correta e cuidadosa, porque chamou a atenção para o estudo desse tema. O desapontamento vivido ali pelos primeiros milleritas que vão se tornar adventistas, né, esse evento chamado como o Grande Desapontamento, levou a um estudo mais profundo das Escrituras. Algo que você vai lembrar talvez lá da profecia de Apocalipse, que João ele engole ali o livro, ele tem um gosto doce no começo, mas depois se torna amargo. Então, como é que a gente entende esses assuntos, né? A gente entende justamente isso. Eles têm esse vislumbramento de uma verdade doce, mas depois eles digerem de uma forma um pouco mais amarga, né? Mas tudo isso levou eles a um estudo mais profundo das Escrituras. O que aconteceu? Onde a gente errou? O que isso de fato significa? O que eventualmente vai acontecer? E tudo isso enriqueceu e fortaleceu a teologia adventista e a compreensão do papel de Cristo como nosso sumo sacerdote. Além disso, esse episódio ele serve como um lembrete humilde de que, embora nós busquemos a verdade com o melhor das nossas habilidades, a nossa compreensão ela pode estar incompleta. Por quê? Porque nós somos dependentes da orientação contínua do Espírito de Deus através da sua palavra, através do Espírito Santo. Agora, falando sobre o papel das profecias dentro do plano maior da salvação, as profecias elas são fundamentais porque elas não apenas fornecem para a gente um mapa do que a gente deve esperar no futuro, mas elas também reforçam a nossa esperança, a nossa fé na promessa de Deus de que Ele vai redimir e vai restaurar todas as coisas no final. As profecias elas servem como âncoras que vão manter a igreja focada na missão e na urgência de compartilhar o Evangelho em preparação para o retorno de Jesus. Então, 1844 e as profecias relacionadas a ela, como as 70 semanas, né, e outras coisas, são essenciais para a gente entender a nossa posição na história e no plano da salvação, e qual que é o nosso papel como cristãos nos dias atuais. Essas profecias elas são um chamado à vigilância, à oração, ao estudo, ao compromisso do estudo da Bíblia e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso elas são tão importantes para nós. Agora, como é que você vê a importância das profecias na sua vida pessoal, na sua jornada de fé? Como é que isso muda a sua perspectiva sobre o dia a dia e a sua preparação para o futuro? Eu quero saber. Deixe seus comentários aqui embaixo e deixe um like se você achou esse vídeo esclarecedor, tá certo? Não é inscrito? Se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e muito obrigado por ficar até aqui.
Eu te vejo na próxima semana para a gente continuar estudando esse tema bastante interessante, bastante importante para cada um de nós. Tá certo? Eu te vejo lá, um abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.